Técnicas secretas para manipular a mente das pessoas e como evitar que você seja manipulado pelos outros. Já pensou se fosse possível fazer as pessoas concordarem com você, gostarem de você, ou se lembrarem de você com o estalar de dedos? Por incrível que pareça, isso é possível. Nas páginas a seguir, vou ensinar as melhores técnicas, comprovadamente testadas, que influenciam diretamente o poder de decisão das pessoas, fazendo você as guiar para a direção que desejar. A partir deste momento, sua vida se transformará com um conhecimento ímpar. Quem domina os princípios da persuasão, domina a própria vida e cria as situações que quiser, ao invés de ficar preso nas situações criadas por outros. Seja bem-vindo à maior transformação pessoal que você já viveu até agora. 25 técnicas infalíveis para você controlar a mente de qualquer pessoa. Balance a cabeça levemente para fazer alguém concordar com você. Às vezes a única coisa que você quer em uma discussão é fazer que alguém diga sim ou concorde com você. Sem problema. Para conseguir a resposta positiva de que você precisa, balance a cabeça levemente enquanto faz a pergunta. Lembre-se de manter contato visual com a pessoa. O cérebro dela vai perceber esse gesto como um sinal de que você concorda com ela, provocando uma resposta inconsciente de concordar de volta, lhe dando a resposta que você tanto quer. Mas seja sutil, pois se a pessoa ver você balançando a cabeça, não vai conseguir nada. 2. Falso mentiroso. Tem um ditado que diz: a mentira tem perna curta. Certeza que já ouviu muito sua mãe falar isso. Muitas das vezes é verdade, mas quando a pessoa mente demais e mal, esse ditado dá uma mudada. Quando uma pessoa mente muito, e faz isso mal feito, quem estiver à sua volta passa a acreditar em você quando a mentira for mais realista. A tendência de alguém acreditar em você é maior quando a pessoa mente muito ao ponto de ser sempre questionado quando alguém pergunta o que ela está fazendo, por exemplo. Qualquer resposta será duvidosa, mesmo que ela seja verdadeira. Como, por exemplo, o que você está fazendo? E a pessoa responde, fumando droga. Mesmo que isso seja real, ela não vai acreditar, pois vai encaixar essa resposta nas mentiras mal feitas. 3. Escuta reflexiva. Você já ouviu falar em escuta reflexiva? Essa é uma das mais eficazes maneiras de influenciar alguém. Você demonstra que realmente entende a pessoa, entende como ela se sente e tal. Mas como que eu faço isso? Olha, é bem simples. É só você repetir para a pessoa o que ela acabou de dizer, mas de maneira diferente. Estudos recentes sobre escuta reflexiva apontam que quanto mais os terapeutas usam essa técnica, com maior facilidade os pacientes abrem o jogo e contam seus detalhes. 4. Ficar quieto. Em um provérbio oriental diz: o silêncio é ouro, mas é bem isso mesmo na verdade. Um autor chamado de Dale Carnegie escreveu um livro bem legal sobre isso chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele disse que é muito desnecessário bater de frente com a outra pessoa, dizer que ela está errada e essas coisas. Na verdade, você deve usar uma técnica incrível que consiste em apenas 3 passos. Primeiro, você deve ouvir calado. Segundo, você tenta entender o ponto de vista da pessoa. Terceiro, você tenta achar algo em comum entre você e aplicar o seu ponto de vista e vai lá. Mesmo sendo totalmente diferente, a pessoa vai te ouvir e tentar te entender também. Você pode tentar corrigir sem discussões. E essa é uma ótima técnica para se usar com a sua namorada, por exemplo. 5. Psicologia reversa. Esse termo é bastante conhecido, aparece em filmes e até desenhos animados. Esse clássico dos truques psicológicos funciona assim: você só vai dizer o contrário que você quer que a pessoa faça. Por exemplo, quando estiver discutindo com alguém, é só dizer para a pessoa: beleza, você tem razão. Desse jeito a pessoa tem grandes chances de ficar com a consciência pesada e ceder. Outra maneira é você dizer: pode fazer o que você quiser, só não come minhas balas. Nisso a pessoa se torce de vontade de comer, e com isso você tem o que deseja. 6. Imite a linguagem corporal do seu parceiro de conversa para fazê-lo confiar em você. A linguagem corporal é uma ferramenta poderosa, que além de ajudá-lo a descobrir os sentimentos e desejos secretos de alguém, também faz o interlocutor mudar o que pensa sobre você. Provavelmente você já ouviu que quando uma pessoa gosta de você, ela imita seus gestos corporais com um pouquinho de atraso. Bem, essa regra funciona ao inverso também.
Se você quiser que alguém goste e confie em você, imite a linguagem corporal da pessoa, principalmente sua postura e seus gestos, mas é importante ser sutil. Por exemplo, se a pessoa cruzar os braços, espere de 30 a 60 segundos antes de fazer o mesmo. Este truque é infalível para fazer uma ótima e duradoura primeira impressão. Então aposte nele. 7. Use a expressão "porque" para que as coisas sejam feitas do jeito que você quer. Durante uma discussão acalorada, todas as opiniões têm que ser ouvidas, mas no fim, só uma será escolhida. Se você quiser que seja a sua, é só usar a palavra "porque" quando for defender sua opinião. Lá atrás, em 1978, Ellen Langer, professora de psicologia da Harvard, resolveu testar o poder dessa palavra fazendo uma pesquisa muito interessante. Os participantes tinham que furar uma fila de pessoas que estavam esperando para usar a máquina de Xerox. O primeiro grupo tinha que dizer uma frase trivial: "Com licença, tenho que fazer só 5 cópias, posso usar a máquina de Xerox?" Já o segundo grupo precisava dar um bom motivo para fazer isso. "Posso usar a máquina de Xerox? É porque eu estou atrasado." O último grupo de participantes tinham desculpas bem esfarrapadas. "Posso usar a máquina de Xerox? É porque eu preciso fazer cópias." Surpreendentemente, até esta desculpa boba funcionou em 93% dos pedidos e as pessoas deixaram tirarem as cópias. Então não importa quão bizarro seu motivo seja, usar "porque" pode aumentar significativamente as suas chances de receber uma resposta positiva. 8. Faça uma pausa para dar um efeito maior às suas palavras. Pausar na hora certa pode aumentar significativamente o efeito que a sua fala tem nos outros. Mas essa não é a única forma de fazer suas palavras serem inesquecíveis. Antes de tudo, se possível, sempre use um tom calmo, mas confiante. Isso vai lhe ajudar a se estabelecer como uma pessoa poderosa e independente. Não fale muito rápido, isso é inconscientemente percebido como um sinal de ansiedade e fraqueza. Falar muito devagar também não é uma boa ideia, dá a impressão de que você é preguiçoso e desinteressado. O volume da sua voz também faz toda a diferença. A voz alta geralmente é associada com a arrogância e a baixa com a autoconsciência, ou seja, sua missão é manter tudo equilibrado e fazer algumas pausas com sabedoria. Se você quiser despertar o interesse do seu parceiro de conversa, pause antes de fazer um comentário importante. Se você quiser que a pessoa se lembre e realmente pense no que você disse, faça uma pausa depois de fazer a afirmação. Esse truque simples vai ajudar você a enfatizar as partes importantes da sua fala, fazendo com que o interlocutor veja a situação do seu ponto de vista. 9. Fique em silêncio para descobrir mais. Quando quiser tirar tudo de alguém, não insista nem exija saber mais. Simplesmente fique calado que a pessoa vai contar tudinho. Quando estamos sob muita pressão, inconscientemente nos rebelamos contra ela. Mas quando falamos e não obtemos resposta, outro tipo de pressão se forma, e sentimos a necessidade de dar mais explicações nos mínimos detalhes. E este é o segredo de descobrir tudo sem fazer nada. Só não se esqueça de manter contato visual com seu parceiro de conversa. 10. Seja o primeiro ou último para fazer as pessoas se lembrarem de você. Os psicólogos confirmam que nós geralmente nos lembramos mais do começo e do fim de um acontecimento. A partir do meio vira um borrão. Se estiver prestes a fazer uma entrevista importante, tente encontrar uma forma de ser o primeiro ou último entrevistado. Isso pode fazê-lo se destacar sem fazer nada especial, colocando você em uma posição de vantagem. Porém, isso não significa que você será o vencedor, sem fazer esforço algum. A pessoa vai se lembrar de você com certeza, mas a imagem que você vai transmitir para ela vai depender do seu comportamento e da sua atitude. 11. Sente-se perto de alguém para receber menos críticas dessa pessoa. Digamos que você já sabe que seu colega ou chefe está planejando reclamar sobre seu trabalho na próxima reunião. Como impedir que esse desastre aconteça? Fácil. Sente-se perto dele. Essa proximidade e as direções parecidas dos seus corpos vão fazer com que ele se sinta menos confortável em criticá-lo abertamente. Afinal, é mais fácil falar mal de alguém quando esse alguém está longe de você, certo? Esse truque certamente vai funcionar a seu favor e fazer com que essa pessoa pegue leve com você. 12. Peça um favor a alguém para mudar a má impressão que ele tem de você. Este truque psicológico também é conhecido como o efeito Benjamin Franklin e é baseado em uma história da vida real.
Ao que tudo indica, o Benjamin Franklin queria muito mudar a opinião que um homem tinha sobre ele e descobriu um jeito interessante de fazer isso. Ele pediu ao homem que lhe emprestasse um livro raro e agradeceu muito quando o recebeu. Essa pequena conexão que o Franklin estabeleceu virou uma amizade verdadeira. Em 1971, os psicólogos John Soplopler e John Compere resolveram testar esse efeito de novo e fizeram um estudo por conta própria. Os resultados mostraram que a postura de alguém em relação a você é o que molda a impressão que ele tem de você. Então, se a pessoa for generosa com você, que é o que acontece quando ela lhe presta um favor, ela começa a gostar mais de você, pois o gesto dela fez com que ela gostasse mais de si mesmo. Viu só? Aí está outra arma secreta para você. 13. Use contrastes para conseguir o que você quer. Uma das técnicas mais populares de manipulação psicológica é pedir algo bem maior do que você realmente quer. Claro, você vai receber de jeito nenhum como resposta. Mas não se preocupe, essa é a hora exata de começar a negociar. Ofereça uma opção menor, mas ainda grande e depois vai diminuindo até chegar ao que você quer. O contraste entre todas as opções anteriores e o seu desejo vão fazer com que sua vontade não pareça tão absurdo assim, então você terá mais chances de transformá-la em realidade. 14. Desenhe um triângulo com os seus olhos. Para interromper uma conversa. Você já ficou perto de alguém que fala sem parar? Você já não aguenta mais e quer ir embora, mas não consegue interromper a conversa, pois não quer ser mal educado. Na verdade, você não precisa. Seus olhos podem fazer isso por você. Olhe para um dos olhos da pessoa, depois para o outro e depois para a testa dela. Continue desenhando esse triângulo durante a conversa, não vai demorar muito para que a pessoa receba a mensagem em nível inconsciente e se despeça de você. Um macete perfeito para encontros indesejados. 15. Fazer as pessoas acreditarem em suas histórias. Caso você queira que as pessoas acreditem nas suas histórias, que não sejam tão verdadeiras assim, basta da primeira vez em que você contar a história, você começar com algo como, você se lembra? Ou, uma vez, e depois em momentos distintos contar a história novamente apresentando pequenos detalhes. Na terceira vez a pessoa que você contou já estará basicamente acreditando na sua história como se fosse real. 16. Como vencer jogos. Se você está jogando algo com alguém, como um jogo de videogame, pergunte a ele como é que se faz para jogar tão bem. Isso fará ele ficar pensando e irá tirar um pouco da concentração de seu adversário do jogo. 17. Fazer alguém carregar algo para você. Caso não queira mais carregar algo, e quer fazer com que outra pessoa leve para você, é só você conversar normalmente com ela, e quando essa pessoa estiver bem envolvida. Na conversa, passe a ela os objetos que deverão ser carregados. Ela nem sequer vai perceber. 18. Como ganhar discussões. Quando você estiver discutindo com alguém, apenas aparente estar mais calmo do que a outra pessoa. Isso fará com que ela pareça estar muito mais estressada que você. Logo ela sentirá que está exagerando e possivelmente está errada. 19. Use o silêncio a seu favor. Se você está pretendendo fechar um negócio com alguém, a melhor técnica de persuasão é o silêncio. Nesse caso, a pessoa com que você está negociando vai pensar que você não está muito interessado e irá atrás de você. 20. Sussurrar. Sussurrar uma coisa para uma pessoa praticamente garante que ela irá sussurrar de volta. Experimente. 21. Fazer com que alguém não se lembre de algo. Caso você queira fazer com que uma pessoa não se lembre de algo, peça para que olhe dentro de seus olhos e não mexa os dela. Depois pergunte o que ela comeu de almoço ontem, por exemplo. Ela não conseguirá responder sem que mexa os olhos. 22. Manipule as direções. As pessoas olham naturalmente para a direção que desejam ir. Caso você queira mudar essa direção, basta olhar para o lado contrário em que a pessoa está indo, que ela possivelmente mudará aos poucos de direção. 23. Atrapalhar os cálculos de alguém. Se alguém está fazendo muitos cálculos matemáticos e deseja atrapalhá-lo ou confundi-lo, é só você começar a dizer outros números que não façam parte do cálculo. Mas ao contrário do que muitos pensam, os números precisam ter um padrão, pois assim a pessoa irá se conectar no padrão em que você está dizendo e se perder nos cálculos. 24. Ser o melhor no pedra, papel, tesoura. Essa também é muito simples para vencer no jogo pedra, papel e tesoura.
Faça a seu oponente perguntas pessoais ou coisas corriqueiras enquanto estiverem no meio da contagem, e após ele responder, retome imediatamente o jogo. Existem grandes chances de que ele coloque tesoura, pois isso é quase que um reflexo natural. 25. Como influenciar uma pessoa. Caso você queira que alguém faça algo, mas sabe que a pessoa não vai querer fazer, dê a ela opções relacionadas com o que você quer que ela faça. Por exemplo, não devemos perguntar se a pessoa vai ou não à festa. Pergunte que cor vai ser a camiseta em que ela vai. Dessa forma já fica entendido no subconsciente dela que a mesma vai. 12 truques psicológicos poderosos para compreender e manipular atitudes. 1. Nunca comece um pedido com as palavras "você poderia". Isso pode fazer com que inconscientemente a pessoa entenda que este seja um pedido teórico. Evite perguntas como "você poderia chamar os vizinhos", porque a resposta assim pode significar "sim, teoricamente poderia, mas eu não concordo com isso". Com certeza poderia é educado, mas é melhor reformular seu pedido para "por favor, chame os vizinhos", caso queira que seu pedido seja atendido. 2. Se você quiser fazer alguém se sentir desconfortável, olhe no meio da testa dessa pessoa durante a conversa. A maioria das pessoas diz que sente como se estivesse sendo avaliada, e claro, isso não deixa ninguém tranquilo. 3. Se alguém estiver tentando evitar responder às suas perguntas durante uma conversa, simplesmente faça uma pausa e mantenha contato visual. A pessoa vai se sentir desconfortável e vai continuar conversando, e é bem provável que dê mais detalhes sobre o assunto em que você está interessado. Ela pode até começar a falar a verdade se estiver mentindo, já que vai presumir que o seu silêncio e o seu olhar são sinais de que você já sabe de tudo. 4. Se você quiser que alguém em seu escritório ou sua sala goste de você, é só pedir para essa pessoa lhe explicar alguma coisa. Não importa se você sabe ou não a resposta, isso vai melhorar a atitude dessa pessoa de um modo geral em relação a você, e vai lhe garantir alguns pontos extras com ela. As pessoas se sentem num papel de referência e gostam disso. 5. Pegar coisas sem ser notado. Se uma pessoa estiver realmente concentrada em uma tarefa, como uma ligação importante, por exemplo, você pode estender sua mão e pegar qualquer coisa que ela estiver segurando no momento. Ela provavelmente não vai se lembrar disso mais tarde. Esse truque também funciona ao contrário. Você pode dar qualquer coisa para esta pessoa enquanto ela conversa no telefone, e ela nem vai perceber. Isso é bem útil na hora da faxina ou de uma mudança. 6. Se quiser que alguém faça algo para você, fale casualmente, como essa pessoa provavelmente não conseguirá fazer o que você está pedindo. A maioria das pessoas se esforçam ainda mais para provar o contrário quando alguém duvida de sua capacidade. Você também pode fazer pedidos pequenos ou diferentes antes de chegar ao problema em questão. Nesse caso, você estabelece uma conexão com a pessoa, e ela provavelmente não terá coragem de recusar o seu pedido. 7. Assim como acontece no caso de perguntas para as quais você quer respostas afirmativas, balance a cabeça um pouco durante uma conversa, por incrível que pareça. Isso fará com que a pessoa com a qual você está falando fique mais atenta às suas palavras, ela não vai nem perceber o porquê. 8. Se você gostar da oferta de uma pessoa mas quiser conseguir condições melhores, faça de conta que está um pouco decepcionado. Esse truque é ótimo para negociações. A outra pessoa imediatamente tentará continuar as negociações melhorando o preço sempre que possível. 9. Se você fica sempre preocupado, se trancou a porta ou se desligou o ferro de passar, é só falar alguma coisa bem absurda. Quando estiver fazendo isso, pode ser uma frase diferente por dia, por exemplo. Fale coelho verde e desligue o ferro, ou caranguejo opressivo e feche a porta. Da próxima vez que começar a duvidar se fez ou não alguma coisa, você vai se lembrar de ter falado essas frases estranhas e isso vai te acalmar. 10. Se você tem aquele funcionário preguiçoso no seu grupo que atrasa todo o processo de trabalho, não dê tarefas a ele dizendo "faça isso". É melhor dizer "comece com esta". Psicologicamente, irá parecer que tem menos trabalho porque, de acordo com essa frase, ele deve começar com algo pequeno. Depois que ele terminar a primeira tarefa, use a frase "muito bem. Agora continue trabalhando nessa outra", até que ele termine tudo o que você queria que ele fizesse desde o início. 11. Se você não teve uma boa noite de sono, diga para si mesmo que teve. Eu sei, parece não fazer muito sentido, mas funciona. Basta você acreditar no que está falando. Cientistas da Universidade do Colorado
Publicaram um estudo no Journal of Experimental Psychology que diz que se você acreditar mesmo que está bem descansado, mesmo se não estiver, o seu cérebro funcionará melhor. 12. As pessoas lembram mais do que acontece no início do dia e no fim do dia. Qualquer coisa que aconteça entre esse período fica embolado. Essa é uma boa dica quando se trata de entrevistas de emprego. Combine um horário que seja no início ou no fim do dia de trabalho. Assim o empregador vai lembrar de você entre os demais candidatos. Como identificar manipuladores? A manipulação pode ser considerada uma das armas mais fortes da atualidade. Com a capacidade de mudar o rumo de história, esse tipo de influência social está cada vez mais presente em nosso dia a dia, e se você não souber como se defender desse tipo de arma, pode acabar sendo levado a fazer e defender coisas que vão contra seus valores e princípios, resultado de processos mentais que vão além da nossa compreensão. Para nossa sorte, Noam Chomsky, linguista, filósofo, sociólogo e cientista cognitivo, conhecido como o pai da linguística moderna, estudou bastante sobre esse assunto, o que resultou em uma lista das 7 principais técnicas para manipulação em massa. Com essa lista, você será capaz de se defender contra a má influência de alguns, pois estará apto a fazer suas próprias escolhas sem a interferência de terceiros. A primeira técnica é: crie um problema e depois ofereça soluções. Vamos usar como exemplo um governante de uma pequena cidade que cria a sensação de uma crise econômica local. Essa falsa sensação é criada para que, em determinado momento, os cidadãos se sintam na obrigação de abrir mão de alguns direitos a favor da saúde financeira da cidade. Ao gerar um determinado problema, o manipulador cria um assunto sensível para seu ouvinte, tornando a imediata solução daquele problema algo imprescindível. O problema criado estará associado a alguma ação tomada que o manipulador quer que você aceite. A segunda técnica é distraia. Um dos principais elementos para o controle em massa é a estratégia da distração. Seu intuito é tirar a atenção das pessoas dos principais problemas e das decisões mais importantes. Manter as pessoas ocupadas enquanto o manipulador toma importantes decisões é uma das formas mais antigas e eficazes de manipulação. Essa técnica ficou conhecida como a política do pão e circo, e foi usada até no Império Romano, onde os imperadores mantinham os romanos bem alimentados com fácil acesso a entretenimento gratuito. Isso garantia que a população ficasse sem tempo para pensar em se rebelar. A terceira técnica é induza o conformismo. Essa é outra forte estratégia utilizada na manipulação em massa no meio da política, e até em determinadas empresas. Ao mostrar sua ideia como algo que mudará negativamente a vida das pessoas no futuro, o manipulador consegue a aceitação da população de forma mais fácil para sua implementação depois. A grande maioria das pessoas tem aversão a mudanças, fazendo com que a mensagem de que existe um problema, porém que as medidas serão implantadas apenas no futuro, se torne muito mais atraente, pois ela só terá consequências mais adiante. Nosso impulso de adiar as coisas faz com que a gente acabe aceitando a mudança imposta, pois ela ocorrerá apenas no futuro. E muitas vezes, a mensagem ainda é acompanhada pelo discurso de que existe a possibilidade de tudo melhorar amanhã, e que talvez você não tenha de mudar afinal. A quarta técnica é atinja o emocional e não o racional. Essa já é uma clássica na área da manipulação, e até as crianças são especialistas nessa técnica. O problema é que quando levada para maiores proporções esta técnica pode afetar o senso crítico das pessoas, criando uma abertura no subconsciente onde o manipulador pode semear medos, desejos e induzi-los a fazer coisas erradas. Essa com certeza é uma das técnicas mais difíceis de ser evitadas, pois sua melhor opção é conseguir pensar de forma lógica, coisa difícil de se fazer quando o manipulador o conhece bem. A quinta técnica é: mantenha o público ignorante. Para o manipulador, é de suma importância que a grande massa tenha o nível mais inferior possível de instrução e educação, pois ao manter as pessoas incapazes de compreender suas técnicas, ele evita que as pessoas o questionem, se mantendo assim em segurança. Infelizmente vemos em nossa sociedade que a educação não é para todos, pois há uma grande diferença na educação e oportunidades oferecidas para cada classe social. Essa discrepância abre janelas de oportunidades para pessoas mal intencionadas e suas manipulações. A sexta técnica tem bastante relação com a quinta, e se chama: estimule a mediocridade. Você já parou para refletir sobre isso? Em nossa sociedade, se um aluno se dedica bastante na escola, ele já é taxado de problemático.
Na faculdade, se uma pessoa costuma ir bem e gosta de estudar, o apelido CDF já começa a surgir entre os colegas de sala. Por que em nossa cultura, o fato de querer se aprofundar em algo é tão mal visto? Talvez seja porque, ao manter o estereótipo de que o cara legal é aquele que não se importa com as coisas, o manipulador ganha ainda mais força na quinta técnica citada anteriormente. E a última técnica de manipulação se chama: conheça os indivíduos melhor do que eles mesmos. À medida que a sociedade foi se desenvolvendo e as coisas foram crescendo, acabamos, sem perceber, compartilhando diariamente nossos maiores segredos. Você deve se lembrar das reportagens sobre a relação entre as eleições dos Estados Unidos, a venda de informações pessoais publicadas em 2018. Quando o Facebook descobriu que um daqueles aplicativos aparentemente inofensivos na qual você deveria responder um teste para depois ver como seu rosto ficaria em uma revista de celebridades estava, na verdade, permitindo que a empresa visse informações tanto do perfil da pessoa que fazia o teste quanto de seus amigos. Isso resultou em mais de 50 milhões de usuários que tiveram contas vasculhadas. Você pode estar se perguntando: o que eles querem com meu perfil? E a resposta é bem simples: a empresa dona do aplicativo vendia seus dados a pessoas que as utilizavam para mapear sua comida favorita, suas ideias a respeito do governo, o que gostaria que o presidente falasse nos discursos, e até quais as melhores formas de acionar um gatilho emocional em você. O que parecia uma simples brincadeira, na verdade, dava total controle sobre você para um desconhecido. Espero que a partir de agora, munido desse conhecimento, você consiga se blindar contra manipuladores e entender que tudo isso não é uma teoria da conspiração, e sim o conhecimento nos auxiliando a explicar as coisas. Bônus especial: 7 truques que não te ensinam, mas que você deveria saber. O cérebro funciona de forma misteriosa, mas a psicologia tem uma incrível maneira de resolver muitos desses mistérios. Você tem curiosidade em saber por que, ao aprender uma palavra nova, por exemplo, você passa a vê-la em todos os cantos? Ou por qual motivo que, ao olhar para uma propaganda de fast food por vários dias seguidos, você fica com uma vontade quase incontrolável de comer naquele restaurante? Então continue lendo, porque vou falar sobre isso e outras coisas que não aprendemos na escola ou na faculdade. Efeito nocebo. Você conhece o efeito placebo? O efeito placebo acontece, por exemplo, quando tomamos um comprimido que não afeta de forma alguma o nosso organismo, mas por acreditar que ele pode ter efeito, ele passa a fazer com que a reação esperada ocorra. O efeito nocebo é o oposto do efeito placebo. Vamos utilizar o exemplo de um médico que entrega um novo medicamento ao seu paciente e o informa que entre alguns dos efeitos colaterais estão náusea e dores de cabeça. O que ele não conta é que esse tratamento nada mais é do que um placebo, mas ainda assim o paciente começa a sentir os efeitos colaterais advertidos pelo médico. Se realmente acredita que algo irá acontecer, isso faz com que nosso corpo e mente acreditem também. Isso mostra como é importante ter controle sobre o nosso cérebro, pois acreditar em algo pode afetar nossas vidas, de forma positiva ou negativa. É muito importante nos atentarmos aos fatos, e sempre buscar nos informar o máximo possível para então formar uma opinião. Fenômeno Bader-Meinhof. Esse fenômeno, também conhecido como ilusão de frequência, acontece quando aprendemos uma palavra nova, por exemplo, ou quando nos interessamos por um assunto que de uma hora para outra passa a ser o assunto mais falado entre colegas de trabalho, aparece em reportagens de TV e até nas rádios. Esse fenômeno se trata de uma falha cognitiva, e acontece quando a coisa que você acabou de aprender ou notar, subitamente aparece diversas vezes, dando a impressão de que tudo e todos estão falando sobre aquele assunto. Um bom exemplo é quando pesquisamos sobre um carro, e logo em seguida começamos a ver aquele carro em todos os lugares. Isso acontece porque o nosso cérebro dá prioridade para as novas informações, fazendo com que demos mais atenção aos padrões. Tome cuidado, isso não é mágica, nem uma conspiração do universo tentando lhe convencer a comprar aquele carro.
É apenas o seu cérebro mostrando que aprendeu aquela coisa nova. Lei da atração. Como você traz coisas positivas para a sua vida? Segundo a psicologia, é simples. Basta pensar de forma positiva. A lei da atração explica que conseguimos atrair aquilo que tem o nosso foco. Se você focar na ideia de ganhar dinheiro, oportunidades para obter dinheiro irão se manifestar. É importante lembrar que o dinheiro não irá cair do céu, são as oportunidades que irão aparecer. Da mesma forma que se você focar seus pensamentos em conhecer pessoas legais, pessoas interessantes começarão a aparecer em sua vida. Isso acontece porque em nosso cérebro, temos um sistema chamado de sistema ativador reticular, ou SAR, e é ele o responsável por fazer com que a lei da atração funcione. Nosso cérebro é sobrecarregado diariamente por informações, e ele tem que escolher o que é importante e o que é descartável. E é aí que o SAR entra. Por isso, foque no que você quer para a sua vida, como novas oportunidades de emprego, um relacionamento amoroso ou uma forma de fazer sua empresa deslanchar. Tudo isso já estava ali, mas agora seu cérebro fica em busca deles de forma ativa e constante. Princípio da similaridade e atração. Todos temos preferências. Já deve ter percebido que às vezes nosso cérebro desliga temporariamente quando estamos falando com alguém que não gostamos, certo? Isso acontece porque nós nos sentimos atraídos por coisas e pessoas que têm algo em comum conosco. Nos sentimos mais à vontade perto de pessoas que se parecem conosco, ou que vêm do mesmo lugar que a gente. Escolhemos grupos que possuem as mesmas opiniões e valores, ou que participam das mesmas atividades que a gente. Se você tem uma barba, por exemplo, e alguém com barba lhe pedir um favor, você se sentirá muito mais disposto a fazer o que estão pedindo. Isso é um dos principais motivos pelo qual a lei da atração funciona. Se acreditarmos que somos pessoas positivas e otimistas, nos sentiremos mais atraídos por pessoas positivas e otimistas. Teoria da transferência espontânea de hábito. De forma subconsciente, nós reconhecemos o princípio da similaridade e a lei da atração. Eles possuem influência na forma como percebemos as pessoas. De acordo com essa teoria, quando descrevemos a personalidade de alguém a uma outra pessoa, essa pessoa que está nos ouvindo irá relacionar tudo o que estamos falando conosco. Por exemplo, se estou falando de um colega de trabalho para minha namorada, e comento que ele é simpático, esforçado, bem-sucedido e otimista, minha namorada irá associar essas características à minha pessoa. Por isso, é sempre bom tomar cuidado ao participar de discussões sobre outras pessoas ou fofocas, pois ao falar que alguém é mal-educado ou grosseiro, o ouvinte pode passar a ver essas características em você. Dissonância cognitiva. Somos atraídos por pessoas que possuem a mesma visão de mundo que nós. Mas o que acontece quando entramos em contato com ideias ou teorias que se contrapõem às nossas? É aí que entra a dissonância cognitiva. Ao entrar em contato com duas visões que se opõem, nosso cérebro começa a se sentir desconfortável. Então ele busca anular um dos pontos de vista para poder eliminar o problema. Por exemplo, você pode acreditar que ajudar o meio ambiente é importante, mas ainda assim é dono de um carro que polui bastante. Esses dois fatos são contraditórios, certo? Com o tempo, passamos a evitar ou ignorar tudo que possa ir contra o que acreditamos. Isso significa que você mudará a sua opinião sobre ajudar o meio ambiente, ou não irá mais dirigir um carro que seja prejudicial à atmosfera. O importante é se atentar para não entrar em contradição consigo mesmo. Busque defender seus ideais, e lembre-se que a dissonância cognitiva é algo normal no ser humano. O importante é saber quais das suas ideias possuem mais relevante para você. Exposição. Qual a melhor forma de se acostumar com uma cultura diferente, uma pessoa desconhecida ou uma atividade nova? É fácil, basta você se expor de forma gradual àquela nova ideia. Após um certo tempo em que estamos na presença daquela coisa nova, acabamos nos acostumando com ela, e podemos até passar a gostar dela. Isso porque nos familiarizamos com aquilo, ou seja, quanto melhor conhecemos algo, mais à vontade nos sentimos na presença daquela coisa.
Um bom exemplo é quando uma pessoa está prestes a experimentar comida japonesa pela primeira vez. A princípio, você tem uma certa aversão, mas sempre vê propaganda de algum restaurante famoso, fotos, ou ouve pessoas falando da culinária japonesa. A pessoa esquece do assunto, mesmo vendo, de forma inconsciente, fotos e restaurantes em todo lugar. Após um tempo, surge uma vontade absurda de experimentar um temaki ou um sushi. Isso acontece pois o cérebro dela, de forma inconsciente, reparou na placa do restaurante diariamente, até que finalmente ela pensa: está bem, não parece tão assustador assim. Vou experimentar. E isso motiva a entrar no restaurante um dia, e finalmente experimentar algo que, 30 dias atrás, ela jamais imaginaria que seria capaz de fazer. Espero que tenha gostado deste e-book. E com essas técnicas você será capaz de mudar seu modo de pensar para o melhor e descobrir novas ideias, além de poder persuadir pessoas e evitar manipulações sobre você.